Das duas partes do nosso ser, uma é espiritual e divina, e está sempre ativa, enquanto a outra é a parte terrestre e corporal que requer repouso e sono frequente e regular. Nesse intervalo de descanso, a mente também suspende suas operações, à primeira vista. No entanto, isso ocorre simplesmente porque não possui mais os mesmos acúmulos de informações incessantes de quando estamos acordados. Quando os sentidos estão adormecidos, a mente é privada dos meios habituais de comunicação com o mundo exterior. Contudo, essa condição não a destina, de modo algum, à inatividade. Ao contrário, frequentemente se argumentou que a mente se torna mais ativa e apta a conquistar grandes realizações quando se desvincula de seu controle habitual sobre os sentidos. A mente dos sonhadores age de maneira mais astuta. O brilho do dia esconde o destino dos homens. O estado intermediário entre a plena atividade da vida desperta e o completo repouso dos sentidos no sono profundo parece ser mais favorável ao desenvolvimento de fenômenos mágicos, como ocorre nos sonhos. O fato de que a suscetibilidade da mente é especialmente grande nesse momento está intimamente ligado à afirmação registrada na Escritura Sagrada de que Deus frequentemente revelava sua vontade para os homens em sonhos. Se admitirmos a antiguidade do livro de Jó, veremos que a primeira menção conhecida dessa conexão foi um sonho. Veja, numa visão da noite, quando um sono profundo cai sobre os homens e adormecem em suas camas, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Em seguida, somos informados que Deus veio a Abimeleque em um sonho durante a noite. A partir desse momento, ouvimos falar de revelações semelhantes feitas à noite em sonhos ao longo de toda a história do povo escolhido. E, frequentemente, esses sonhos são chamados de visões. O profeta Balaão profetizou: o que ouviu as palavras de Deus e conheceu o conhecimento do Altíssimo, que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em transe, mas tendo os olhos abertos. Neste e outros casos semelhantes, é aceito como inspiração divina, é geralmente visto na história como uma misteriosa revelação mágica. Mas os fenômenos permaneceram os mesmos em todos os casos, e aqueles que aparecem nos sonhos são idênticos a sintomas exibidos em revelações ocorrendo durante o dia, quando o destinatário favorecido está completamente acordado. Por exemplo, a clarividência durante a noite não difere de nenhuma maneira da clarividência durante o dia. Um estado de êxtase, um transe, é necessário em ambos os casos. O fato de que os sonhos proféticos geralmente permanecem desconhecidos fora da escritura bíblica deve ser atribuído ao fato de que eles não deixam lembranças a menos que continuem em um estado de meio sono, do qual ocorre um despertar repentino. Ainda assim, esses sonhos frequentemente assumem uma forma alegórica e, como resultado, podem ser interpretados de maneira incorreta ou, no mínimo, de maneira imperfeita. Atravessando séculos de história e experiências humanas, uma coisa permanece constante: nossa dependência dos sonhos para orientação. A análise de sonhos nos fornece insights valiosos tanto sobre nosso eu interior, quanto sobre o mundo ao nosso redor, frequentemente revelando verdades ocultas que antes eram desconhecidas. As mensagens frequentemente são representadas simbolicamente dentro dessas visões. A morte é representada por meio de jornadas ou retratando o indivíduo falecido, interagindo com imagens semelhantes a uma árvore arrancada, seja uma flor ou também um nadador se afogando. Vou compartilhar algumas histórias reais de sonhos de pessoas que são tanto simbólicos quanto proféticos. Uma história grega conta que uma vez 2 homens estavam viajando juntos de Arcádia para Megara. Quando chegaram à cidade, um dos 2 ficou em uma pousada, enquanto o outro foi dormir na casa de um conhecido. Ambos, cansados da jornada, foram descansar. O viajante que estava em uma casa particular sonhou durante a noite que seu amigo estava lhe pedindo socorro, pois o dono da pousada estava prestes a assassiná-lo. Aterrorizado com o sonho vívido, ele pulou da cama, mas, depois de refletir, concluiu que tudo não passava de uma fantasia e se deitou novamente. Em seguida, o sonho se repetiu, mas desta vez seu amigo acrescentou que era tarde demais para ajudá-lo agora, pois ele havia sido assassinado, e seu corpo seria de manhã retirado da cidade, escondido em uma carroça coberta por esterco. Esse segundo sonho causou uma impressão tão grande no arcadiano que ele foi de manhã cedo até o portão da cidade e, para sua surpresa, logo viu uma carroça carregada de esterco se aproximando do local onde ele estava.
Ele parou o motorista e perguntou o que ele havia escondido na carroça. O homem fugiu trêmulo. O corpo do amigo assassinado foi encontrado, e o traiçoeiro dono da pousada pagou com a vida pelo crime. O famoso historiador Thomas Watson também teve um sonho intrigante antes de sua morte. Enquanto estava morando na cidade de Kent, na Inglaterra, viu 5 pessoas cometerem um roubo em Oxford no dia seguinte, em uma troca de correspondências com seu filho Henry, que naquele período frequentava a universidade. Mencionou seu sonho e expressou interesse em saber se algo semelhante havia ocorrido na cidade. A carta chegou ao jovem um dia após a ocorrência do crime, momento em que tanto a cidade quanto a universidade estavam em um estado de grande agitação. O jovem imediatamente tornou a carta conhecida às autoridades, onde encontraram no conteúdo do sonho uma descrição tão precisa dos ladrões que foram facilmente identificados e presos antes mesmo que pudessem escapar. Nos sonhos, alguns revelam eventos que se desenrolavam simultaneamente, enquanto outros desvendavam acontecimentos que estavam por vir. Cícero e sua obra sobre adivinhação Delírios Máximos têm preservado uma série de visões em sonhos que já eram famosas na antiguidade. Um sonho relacionado ao tirano Dionísio era especialmente conhecido. Uma mulher chamada Amara se viu em um sonho entre os deuses no Olimpo, e lá viu um homem grande de cabelos vermelhos e um rosto manchado acorrentado no trono de Júpiter. Quando ela perguntou ao mensageiro divino quem era e o que teria levado este homem a essa situação, ele disse que era o flagelo da Itália e da Sicília, um homem que, quando desacorrentado, destruiria muitas cidades. Ela contou seu sonho na manhã seguinte a amigos, mas não encontrou explicação até vários anos depois, quando Dionísio subiu ao trono. Aconteceu de ela estar na multidão que se reuniu para testemunhar o triunfo do novo monarca, e quando o viu, soltou um grito alto, pois o reconheceu como o homem acorrentado que estava sendo punido em seus sonhos. O grito chamou a atenção. Ela foi levada até o tirano, forçada a relatar seu sonho, e isso resultou em sua execução. Também era conhecido o notável sonho que Sócrates teve pouco antes de sua morte. Sua sentença já havia sido proferida, mas o dia de sua execução ainda não havia sido divulgado. Quando Crito, um de seus amigos, foi até ele e informou que provavelmente seria ordenado para a manhã seguinte, o grande filósofo respondeu com sua calma e serenidade habitual: "Se assim for a vontade dos deuses, que assim seja. Mas eu não acho que será amanhã. Pouco antes de você entrar, eu tive um sonho agradável. Uma mulher de beleza transcendente, vestida com uma longa túnica branca, apareceu para mim, me chamando pelo nome e disse: 'Em 3 dias, você retornará à sua amada casa, o local de nascimento de Sócrates.' E como em seu sonho apenas no 3º dia ele veio a óbito." Muitos sonhos que são considerados proféticos são, na verdade, o resultado de impressões deixadas na mente durante o sono por sensações corporais. Por exemplo, o inchaço ou a inflamação frequentemente são precedidos pela dor na área do corpo afetada. A mente recebe por meio dos nervos uma impressão dessa dor e a veste durante o sono e em um sonho em alguma roupa familiar. A mordida de uma serpente, a picada de um inseto ou até o golpe de um punhal, uma coincidência ocasional, serve para emprestar prestígio a sonhos simples e perfeitamente naturais. Existe uma história bem conhecida de um jovem em Pádua que sonhou certa noite que era mordido por um dos leões de mármore que ficam em frente à igreja de Santa Justina de Pádua. Passando pelo local no dia seguinte com alguns amigos, ele se lembrou do sonho, e colocando a mão na boca de um dos leões disse: "Olhem a terrível mentira que me mordeu na noite passada." Mas no mesmo momento, ele soltou um grito agudo e recuou com grande terror. Um escorpião escondido na boca do leão o havia picado, e o pobre jovem morreu envenenado. A bela esposa do barão Alfonso de Rothschild havia perdido um anel valioso enquanto caçava na floresta perto de seu castelo. Aconteceu que associações antigas tornaram a joia especialmente querida para ela, e ela sentiu muito essa perda. Uma recompensa de 1.500 francos foi oferecida imediatamente para a sua recuperação. Na noite após a caçada, a filha de um dos guardiões viu em um sonho um homem desconhecido de aparência imponente que lhe disse para ir ao amanhecer para um determinado cruzamento na floresta, onde encontraria o anel nos pés de uma árvore perto da estrada. Ela acordou, se vestiu imediatamente e foi para o lugar do qual ela havia sonhado. Após meia hora de caminhada,
Ela chegou ao cruzamento e quase no mesmo momento viu algo brilhante e reluzente como um vagalume. Ela pegou, e eis que era o anel. A garota nem mesmo tinha visto a caçada e não sabia nada sobre a perda da joia. Todo o evento e o local onde ela foi perdida, tudo foi apontado a ela em seu sonho. Existem fatos que parecem provar que a mente não encerra completamente sua atividade, enquanto o corpo está adormecido. Como explicar o fenômeno em que muitas pessoas têm a capacidade de acordar regularmente, em um horário específico, e em mais de uma ocasião conseguem realizar com sucesso tarefas de grande complexidade mental enquanto estavam em um sono profundo? A famosa Sonata de Tartini é um exemplo impressionante para explicar isso. Tartini havia tentado em vão terminar a famosa sonata. A inspiração para sua grande obra não vinha, e ele havia abandonado a tarefa desanimado. Durante a noite ele teve um sonho em que mais uma vez tentou o seu melhor, mas em vão. Próximo de desistir, o diabo apareceu para ele neste sonho e prometeu terminar a obra em troca de sua alma. O compositor, nada relutante, aceitou entregar sua alma e ouviu sua magnífica obra gloriosamente completa no violino. Ele acordou em perfeito êxtase. Foi até sua escrivaninha e escreveu sua mais famosa obra musical, a Sonata do Diabo. Alguns autores acreditam que a parte espiritual do homem não precisa de sono, mas se deleita com o conforto de sentir que o corpo está em repouso perfeito e de esquecer, por meio desse meio, por um tempo, as preocupações da vida cotidiana e as responsabilidades de nossa existência terrena. Eles baseiam essa visão no fato de que, até onde podemos julgar, a mente durante o sono é independente do corpo e do mundo exterior. Pensar é completamente possível durante o sono sem sonhar, e até mesmo certas sensações corporais são corretamente percebidas, como quando nos viramos na cama porque deitar de lado causa dor ou desconforto. Não apenas falamos enquanto dormimos, mas também rimos ou choramos, suspiramos e rangimos. Um leve ruído, uma palavra sussurrada, afeta o curso de nossos pensamentos e produz novas imagens em nossos sonhos, assim como certas afecções e até a pressão sobre certos órgãos tem a certeza de produzir invariavelmente os mesmos sonhos. Espaço e tempo desaparecem, o que é natural, uma vez que somente podemos mensurá-los por meio de nossos sentidos, os quais se encontram temporariamente em repouso. Dougald Stewart descreve que um sonho de um momento, muitas vezes compreende um ano ou uma vida inteira. O fato de que, quando estamos dormindo, as imagens criadas por nossa imaginação parecem ser realidades enquanto aquelas que formamos quando estamos acordados são conhecidas por nós como meras ficções e, portanto, não estão sujeitas às leis do tempo. Portanto, não nos surpreenderá encontrar que essa atividade da mente, privada dos meios usuais de se fazer conhecida pelos outros por meio de gestos, som ou ação, busca frequentemente uma expressão simbólica. E este é o grão de verdade escondido sob a vasta quantidade de interpretações de sonhos. Algumas delas são: problemas e dificuldades futuras podem aparecer como tempestades. Tristezas como lágrimas. Águas agitadas podem representar dor e gelo liso perigo iminente. Um leito de rio seco pode sinalizar a chegada de uma fome e flores bonitas grande alegria por vir, desde que estejamos dispostos a emitir um tipo mais elevado de sonhos proféticos. Essa visão é apoiada por alta autoridade, pois desde os dias de Aristóteles, grandes escritores, tanto divinos quanto filósofos, têm procurado classificar os sonhos de acordo com sua natureza e importância. O sonho é uma pequena porta oculta nos recessos mais internos e secretos da psique, abrindo-se para a noite cósmica que era a essência da mente muito antes de haver qualquer consciência do ego, e que continuará sendo, não importa o quão longe nossa consciência do ego se estenda. Você já teve alguma visão ou sonho que veio a acontecer? Escreva abaixo nos comentários. Tudo de bom para você e obrigado por assistir.